Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando a solenidade da Assunção de Nossa Senhora. Essa solenidade, o dia da sua celebração, é o dia 15 de agosto, só que, como aqui no Brasil não é feriado, e é um dia de guarda, então a igreja transfere a celebração desta solenidade para o primeiro domingo depois deste dia, caso este dia não caia em um domingo, é claro. Então nós estamos celebrando a festa mais importante para a Virgem Maria. Se nós perguntássemos qual a festa mariana mais importante para nós, nós poderíamos dizer que é o dia, a festa em que o Espírito Santo, em que a Virgem Maria concebe Jesus Cristo, isto é, a maternidade divina, a toda a Santa Mãe de Deus, quando nós celebramos no dia 1º de janeiro. Porque ela é mais importante para nós? Porque por meio do sim que ela deu a Deus, nos veio o Salvador, nos veio Jesus. Então, nós diríamos o quê? Que é a festa da maternidade divina, talvez seja, muito provavelmente, a mais importante para nós. Mas a mais importante para ela, o dia mais feliz para ela, é o dia da sua entrada no céu. O dia em que o rio deságua no mar. O dia em que ela atinge a finalidade da sua vida. Então, claro que todas as outras realidades, as outras graças a ela concedidas foram importantíssimas, mas não tanto quanto a de hoje, o dia da sua morte, o dia da sua entrada no céu. É esta a solenidade que nós estamos celebrando. Então aqui, meus santos, é importante que nós compreendamos bem que mistério hoje estamos celebrando. A festa da Assunção de Nossa Senhora. Nesta festa nós estamos celebrando o dia em que a Virgem Maria morre e em corpo e alma entra no céu. Ora, eu enfatizo aqui em corpo e alma, por quê? Porque Santo Antônio está no céu, mas a sua alma, o seu corpo, ainda espera a ressurreição. Santa Rita, a sua alma está no céu, mas o seu corpo ainda espera ressurreição. Santa Teresinha do Menino Jesus, de quem temos aqui dentro do altar as suas relíquias. Santa Teresinha está no céu, a sua alma está no céu, mas o seu corpo não ressuscitou ainda. Ela receberá o seu corpo e gozará no seu corpo da glória que ela já usufrui na sua alma, no juízo final, quando o Senhor vier e chamar à vida novamente todos os corpos. Então, Jesus Cristo, que é Deus, e claro, está com o seu corpo ressuscitado no céu, mas a única criatura humana no céu, em corpo e alma, é a Virgem Maria. Então é este o mistério que nós estamos hoje celebrando, este privilégio que Deus concedeu de a Virgem Maria não apenas ir para o céu na sua alma, mas já com o seu corpo ressuscitado. E aí vem, talvez, uma dificuldade. Se alguém parasse você na rua, na escola, no trabalho, na família, e dissesse: onde está isso na Bíblia? De que a Virgem Maria está no céu em corpo e alma. Essa festa da Assunção de Nossa Senhora, onde é que está na Bíblia? Porque quem geralmente faz essa pergunta, ela parte do pressuposto de que tudo aquilo em que cremos tem que estar explicitamente presente na Bíblia, na palavra de Deus escrita. E nós não podemos, meus santos, aceitar esse pressuposto. Isto é, se você
Isto é, se a pessoa lhe faz essa pergunta e você pega a Bíblia e começa a folhear, você já aceitou o pressuposto dela. Você já está aceitando o pressuposto de que você precisa provar, encontrar na Bíblia todo o conteúdo da fé de uma maneira explícita e clara na Sagrada Escritura. E o católico sabe de que ele não tira a certeza das coisas da fé unicamente da palavra de Deus escrita. O católico tira a certeza a respeito de todas as coisas da fé, ele tira da palavra de Deus, escrita e oral, da Bíblia e da tradição, como nós assim chamamos. E meus irmãos, esta é uma afirmação tranquila, mas que nós precisamos ter muito claramente presente na nossa mente, para que nós saibamos dar razões da nossa fé. Então, repito, o católico ele não tira a certeza, ele não obtém a certeza, ele não obtém o conteúdo, todo o conteúdo da sua fé, unicamente da Bíblia, da palavra de Deus escrita, mas da palavra de Deus escrita e da palavra de Deus oral, transmitida oralmente de geração em geração, a que nós chamamos de tradição. Então, nós aprendemos na nossa missa do domingo passado que a Bíblia, ela não se explica a si mesma e ela precisa ser compreendida na fé da igreja, porque a Bíblia foi feita por católicos e para católicos, e somente na fé católica ela pode ser compreendida. Isso nós destrinchamos bem direitinho. Se você não participou, e você talvez conheça alguém que receba as homilias, esta homilia ela foi gravada, e é importante porque ela vai explicar este ponto. E este segundo ponto de hoje, ele complementa. Isto é, o segundo ponto é esse: eu não tiro a certeza a respeito da minha fé simplesmente da palavra de Deus escrita. E nós temos, meus santos, vários argumentos para isso. Primeiro é o quê? Ora, se a Bíblia não se explica, nós ouvíamos isso domingo passado. Se a Bíblia não se explica a si mesma, então ela precisa de uma chave interpretativa. Porque se eu pego a Bíblia e aí, como ela não tem uma única interpretação, a partir de que chave interpretativa eu vou ler a Bíblia? Da tradição. Como é que a igreja sempre leu e interpretou este texto? Como é que os santos entenderam este texto? Como é que, por exemplo, esta primeira leitura de hoje, retirada do livro do Apocalipse de São João, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, com a coroa de 12 estrelas. Ora, você lê, você vê que é uma mulher, mas o católico, quando lê, ele diz: essa mulher é figura da Virgem Maria. A Virgem Maria é aquela que é perseguida pelo dragão. A Virgem Maria é esta aqui, na primeira leitura de hoje, apresentada. Então, apenas um exemplo da necessidade que nós temos da tradição, da palavra de Deus oral, para que ela nos dê a compreensão segura da palavra de Deus escrita. Uma outra ajuda e necessidade da tradição da igreja é o cânon bíblico, isto é, catequese aqui. Eu sei que todos vocês sabem, eu vou perguntar e eu mesmo vou responder, que eu sei que todos vocês saberiam responder. Quantos são os livros da Bíblia? Todo mundo aqui diria assim, 73, padre, imagine se eu não vou saber. 27 do Novo Testamento e 46 do Antigo Testamento. Pois bem, eu pergunto a vocês, vamos aqui nos ater ao Novo Testamento, os 27 livros. Quem foi que disse que o Novo Testamento é composto de 27 livros? Porque na época
em que a Bíblia, em que o cânon é a lista dos livros inspirados. Na época em que o cânon foi definido, existiam vários livros que se diziam inspirados, dezenas de outros livros. E a partir de que critério a igreja pode dizer: inspirados são apenas os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses outros evangelhos aí não são inspirados. Esse Atos dos Apóstolos, ele é inspirado. Esta carta aos Romanos, ela é inspirada. Aquela outra ali, não, ela não é inspirada. A partir de que critério? Porque não é que a Bíblia já se deu pronta, né? Com os 27 livros, que o Novo Testamento já se deu pronto. Como é que nós soubemos? Soubemos a partir da tradição, da fé que não tinha sido posta por escrita, mas que tinha sido pregada oralmente, de modo que os bispos, os sucessores dos apóstolos, quando ouviam, porque muitos deles nem sequer sabiam ler, só para que vocês entendam, mas eles tinham a fé. Quando eles ouviam aquele evangelho, eles diziam: este sim, está de acordo com a fé que, por exemplo, São Policarpo, que era discípulo de São João evangelista. São Policarpo então ouvia e dizia assim: este evangelho está de acordo com a fé que eu recebi de João, que por sua vez recebeu do Senhor. Ou Santo Irineu, que era discípulo de São Policarpo, que era discípulo de São João, que era discípulo de Nosso Senhor. Então Santo Irineu, quando ouviu a pregação, por exemplo, do evangelho de São Marcos, disse sim. É um pouquinho diferente, porque é uma tradição diferente da tradição joanina, mas está de acordo com a fé que eu recebi de Policarpo, que recebeu de São João, que recebeu de Jesus. Então, esta tradição que nos deu o cânon completo, a lista completa dos livros inspirados, ao ponto, quando eu ouvi essa frase pela primeira vez, eu me espantei, ao ponto de Santo Agostinho de Hipona dizer: eu não acreditaria nos evangelhos se a isso não me mandasse a igreja. Eu não acreditaria no evangelho de São João se a igreja não me dissesse: creia. Porque se a igreja dissesse: não creia, eu não teria um outro critério de saber se aquele evangelho é inspirado ou não. É a fé da igreja que diz: este evangelho é inspirado, você pode crer. Este proto-evangelho de Tiago, ele é apócrifo, não creia. Então é a fé da igreja, esta fé que não foi posta por escrito, mas que foi transmitida de geração em geração. Pois bem, neste conteúdo oral, que não foi posto por escrito, esta realidade da assunção da Virgem Maria em corpo e alma sempre esteve presente. Isto é, a igreja sempre acreditou. Imagine que a festa da Assunção de Nossa Senhora já era celebrada no século VIII. Ela foi proclamada, esta verdade foi proclamada dogmaticamente em 1950. Mas já era celebrada, já tinha festa para ela, já no século VIII. Os cristãos já celebravam. E padres da igreja, por exemplo, São Clemente Romano, Santo Hipólito de Roma, São João Damasceno, São Bernardino de Sena, Santo Antônio de Pádua, Santo Alberto Magno, São Roberto Bellarmino e tantos outros santos, padres da igreja, doutores da igreja, que ensinam, que ensinavam e já falavam sobre esta realidade da Virgem Maria elevada aos céus em corpo e alma. De modo que, meu santo, se alguém chegar para você e disser: onde é que está na Bíblia isso? Você vai ouvir com muita caridade, mas você vai explicar que o católico, ele não tira unicamente da palavra de Deus todas as certezas da sua fé, ou melhor, da palavra de Deus escrita.
ele tira da palavra de Deus escrita e da palavra de Deus oral. Então é este o mistério que hoje nós estamos celebrando, da Virgem Maria, assunta, elevada aos céus em corpo e alma. Na bula da proclamação da Constituição Apostólica do Papa Pio XII, quando ele proclamou este dogma, aí você diz: padre, e o que é um dogma? O que é a proclamação de um dogma? Ora, a proclamação de um dogma não é a criação de uma verdade, mas é a sistematização, isto é a apresentação clara, definitiva e vinculante, isto é, que vincula, que nos une a todos neste único dado de fé. Isto é, a partir desta proclamação dogmática, todo católico, então, ele recebe com clareza, sem dúvida e de uma maneira definitiva, este dado a ser crido. De modo que um católico, ele não pode dizer que é católico e dizer: ah, mas este dogma eu não aceito. Por quê? Porque o dogma, repito, não é uma criação da igreja, mas é uma realidade sempre presente na revelação, mas que a igreja, num dado momento da história, achou por bem apresentá-lo de uma maneira clara, explícita e definitiva. Então, se não é criação da igreja, e se é algo que nos foi dado e ensinado por nosso Senhor Jesus Cristo, nenhum católico está autorizado a dizer: ah, nisto eu não creio. Pois bem, quem tiver depois a oportunidade de ler, eu passei para muita gente esta Constituição dogmática, quem tiver depois a oportunidade de ler, e quem quiser e não recebeu, pode depois me procurar, que eu tenho como enviar. Vocês podem ler depois. Gostaria apenas de ler alguns trechos em que alguns santos falam desta realidade. São João Damasceno, no século VII, falando desta realidade, ele diz assim: convinha que aquela que no parto manteve ilibada a virgindade, conservasse o corpo incorrupto, mesmo depois da morte. Convinha que aquela que trouxe no seio o Criador encarnado, habitasse entre os divinos tabernáculos. Convinha que morasse no tálamo celestial aquela que o eterno Pai desposara. Convinha que aquela que viu o seu filho na cruz, com o coração transpassado por uma espada de dor, de que ela tinha sido imune do parto, contemplasse assentada à direita do Pai. Convinha que a Mãe de Deus possuísse o que era do Filho e que fosse venerada por todas as criaturas como mãe e serva do mesmo Deus. Isso no século VII, já falando desse mistério que nós hoje estamos solenemente celebrando. Outro, Santo Alberto Magno, que diz: por estas e outras razões, é evidente que a bem-aventurada Mãe de Deus foi assunta, foi levada ao céu em corpo e alma, e foi colocada sobre os coros celestes. E cremos que isto é absolutamente verdadeiro. Um outro, São Roberto Bellarmino, ele fala de uma maneira tão bonita. Ouçam aqui. Ele se pergunta: quem, eu pergunto, pode pensar que a arca da santidade, a Virgem Maria, o domicílio do Verbo, o templo do Espírito Santo tenha caído em ruínas? Isto é, quem pode imaginar que aquela que foi a habitação de Deus, ela se deteriorou, virou pó e apodreceu? Ele diz: horroriza-se o Espírito, me causa horror, só em pensar que aquela carne que gerou, deu à luz, alimentou e transportou Deus, se tivesse convertido em cinzas e fosse alimento dos vermes. Me causa horror pensar
que aquela que carregou Deus, que aquele corpo, a partir do qual o corpo do Salvador foi criado, aquele corpo foi comido pelos vermes. Me causa horror, diz São Roberto Bellarmino. São Francisco de Sales, ele diz, me causa horror, diz São Roberto Bellarmino. São Francisco de Sales, ele diz, que filho haveria que se pudesse, não ressuscitaria sua mãe e a levaria para o céu? Qual filho que, podendo ressuscitar sua mãe, não faria e não a levaria consigo para o céu? Se nós, que somos filhos pecadores e que não amamos com perfeição as nossas mães, isso faríamos por elas, quanto mais aquele filho perfeitíssimo que teve uma perfeitíssima mãe. De uma maneira muito bonita também fala Santo Afonso, aquele do livro A Oração, Prática do Amor a Jesus Cristo, As Glórias de Maria. Pois bem, Santo Afonso diz, Jesus não quis que o corpo de Maria se corrompesse depois da morte, pois redundaria em indignidade, em demérito, se transformasse em podridão aquela carne virginal de que ele mesmo tomara a própria carne. Então, repito, Jesus não quis que o corpo de Maria, sua mãe, se corrompesse, para que não apodrecesse aquela carne que ele mesmo tomou como sua. E esta é uma realidade que acontece com todos os filhos. Todo filho, ele é formado da carne da sua mãe. Então existe uma unidade, uma intimidade muito forte entre o corpo da Virgem Maria e o corpo de Nosso Senhor. Então não era conveniente, diz Santo Afonso, que um fosse elevado aos céus e o outro apodrecesse na terra. Não era conveniente que isso acontecesse. Pois bem, meus santos, é este o mistério que nós estamos tão gratamente celebrando, que Deus misericordiosamente quis que a sua Santíssima Mãe, em corpo e alma, participasse plenamente da sua alegria. É um dos privilégios marianos. Mas nós falávamos que hoje é um dia de grande alegria para a Virgem Maria. Mas nós estamos falando do dia da sua morte. De modo que nós, quando nós falamos de morte, nós temos uma certa dificuldade de relacionar a morte com alegria. Isto é, quando nós pensamos no dia da morte, sempre de alguma maneira nos vem alguma tristeza. Santo Afonso de Ligório, neste livro As Glórias de Maria, ele tem uma reflexão muito bonita sobre a festa de Nossa Senhora da Assunção. Ele diz assim: neste dia, a Igreja nos propõe a celebração de duas solenidades em honra de Maria, seu feliz trânsito desta terra e sua gloriosa entrada no céu. E ele diz que, entretanto, três coisas costumam tornar a morte amarga, isto é, quando nós estamos falando da alegria da morte da Virgem Maria, mas quando nós falamos de morte, isso cai no nosso coração e nos causa um certo desconforto. E ele se pergunta, por que é que para a Virgem Maria nós estamos falando o quê? Que a morte foi uma alegria, e para muitos outros santos. E por que é que nós, quando falamos de morte, para nós, o nosso coração, ele tremula, ele treme interiormente? Por quê? E Santo Afonso, ele dá três razões. Ele diz, primeiro, porque nós somos apegados ao mundo. Morrer significa deixar algo e alguém, deixar coisas e pessoas, e nós somos apegados às coisas e às pessoas. Por mais que nós busquemos motivos outros, né?
o filho dirá que ele não pode morrer porque a sua mãe depende dele, ou porque o pai vai dizer que ele não pode morrer, não agora, porque seus filhos ainda são pequenos. E são argumentos muito racionais, mas no fundo brota de um certo medo, de um certo apego a esta vida. Por quê? Porque eu não acredito ainda que partir para estar com Cristo seja a melhor coisa para mim. E Santo Afonso, ele discorrendo sobre este texto, ele diz: a Virgem Maria em nada foi apegada. Diz que morrem os santos desapegados das coisas do mundo. A morte não lhes é amarga, mas doce, amável e preciosa. Se isso era uma realidade para os santos, muito mais para a Virgem Maria. Ele cita aqui um exemplo do desapego de Nossa Senhora, quando foi apresentada ao templo com 3 anos de idade, e diz que ela foi lá morar no templo, subiu as escadas, sem nem sequer se voltar para os seus pais, não porque não os amasse, mas porque já possuía no seu coração aquela total inclinação para Deus. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Isto é, era tão de Deus, que com facilidade se desapegou até dos seus pais, coisa admirável para uma criança, que geralmente é muito apegada aos seus pais. Pois bem, meus santos, celebrar hoje a Assunção de Nossa Senhora é pensar também a que coisas eu sou desapegado. Como é que eu posso falar do céu? Como é que eu posso querer até ir para o céu e estar com Deus, mas se no meu coração eu alimento tantos apegos? A gente até diz brincando, né, que se alguém disser aqui, quem quer ir para o céu? Todo mundo levanta a mão. Se disser, quem quer ir agora? Todo mundo diz, não precisa ser agora. Vamos esperar um pouco. Isto é, porque lá no fundo ainda existe tanto apego, tanta idolatria, tanta falta de fé. Então é também o dia de nós, olhando para a nossa mãe, tão desapegada de todas as coisas deste mundo, nós pedirmos a ela: minha mãe, me ensina também a mim. Eu também quero ser desapegado. Eu também quero ter em Deus a minha única riqueza. Eu também quero saber, ter aquela sabedoria que sabe que as realidades do céu são as mais importantes. Me ajuda, minha mãe, para que também quando chegar o dia da minha morte, eu esteja tranquilo, pronto para partir, para estar com Cristo. Senão, meus santos, o dia da nossa morte será um horror, uma angústia, um sofrimento, uma agonia, porque parte de nós com medo de deixar aquilo que nós, de alguma maneira, construímos e tivemos neste mundo, e parte de nós também sem fé certa de que iremos encontrar algo depois da morte, ou o medo de o que nos espera seja a condenação eterna. Aí é claro, meus santos, para uma alma nesse estado, a morte sempre é um desespero e um horror. Mas para quem aprendeu já nesta vida a se desapegar das coisas, como São Paulo, que dizia: sei viver na riqueza e sei viver na pobreza. Então São Paulo poderia dizer: para mim, morrer é partir para estar com Cristo. Ele tinha esta certeza, e até mesmo ao ponto de dizer: eu gostaria, para mim seria infinitamente melhor partir para estar com Cristo. Pois bem, este é o primeiro ponto. Por que é que a morte para nós neste mundo, ela é amarga? Porque nós somos apegados a muitas coisas e a muitas pessoas. Segundo ponto, diz Santo Afonso, que em segundo lugar, faz amarga a morte os pecados cometidos neste mundo. Ele diz: são os pecados cometidos que mais afligem e roem o coração dos pobres moribundos, lembrando-se que se hão de comparecer dentro em pouco tempo perante o tribunal divino, se veem nessa extremidade rodeados por seus pecados, que os apavoram e lhes dizem: somos obras tuas, não te deixaremos.
Isto é, a pessoa está morrendo, mas com a consciência: eu fiz tanta coisa errada no mundo, eu pratiquei tantos pecados, de modo que, diz aqui Santo Afonso, que os pecados como que se apresentam e dizem: olha, nós somos teus, nós não te deixaremos, e tu vais para onde nós estamos, o teu destino é o nosso, não é com Deus. Então, isso de alguma maneira, esse remorso deve ser curado de que maneira? Quando nós confessamos os nossos pecados e nos entregamos plenamente à misericórdia de Deus. Confessamos os nossos pecados, nos esforçamos para não voltar a cometê-los e confiamos na misericórdia de Deus, de modo que, se na hora da nossa morte o tentador nos soprar no ouvido os nossos pecados, nós poderemos dizer: eu já os confessei e Deus já os perdoou. Eu espero na misericórdia do meu Deus. Isto é, por um lado, nós não negamos os nossos pecados, mas por outro lado dizemos: eu confio na misericórdia de Deus, eu já os confessei e eu creio que Deus me perdoou todos eles. Mas, de alguma maneira, a morte, ela torna aqueles que se recordam dos seus pecados, fazem com que a morte se torne amarga. Para a Virgem Maria, a morte não era amarga, porque ela não tinha pecado algum do que se recordar. Ela não tinha nada que o diabo lhe viesse atormentar a sua consciência, porque ela nunca, em nenhuma ocasião, foi escrava de pecado algum. E o terceiro ponto, que diz Santo Afonso, que torna a morte amarga, temerosa, é porque existe aquela incerteza do que é que nos espera depois da morte. Será que eu irei para o céu? Será que eu irei para o inferno? Ou pior ainda, será que existe alguma coisa depois disso tudo, uma crise de fé? Pois bem, a Virgem Maria sabia, tinha completa certeza de que o céu a esperava, que ela ia se encontrar com o seu filho, de modo que quão desejosa era a morte. Isto é, eu vou me encontrar com o meu filho e com o meu Deus, e eu tenho certeza absoluta disso. E isso, meus santos, não apenas a Virgem Maria, mas muitos santos. São Paulo, por exemplo, repetindo: para mim morrer é partir para estar com Cristo. Santa Teresa, que dizia, morro, por que não morro? Por que não morro logo de uma vez? Eu já morro neste mundo, em cada situação da vida, em cada decepção. Por que não morro de uma vez para me encontrar com o meu Deus? Santo Afonso, ele traz aqui a história de um São Lourenço Justiniano. Diz que ele estava moribundo, morrendo, e os seus irmãos, ele era um religioso, e os seus irmãos vieram para o seu quarto fazer aquela choradeira, coitadinho, vai morrer, coitadinho está morrendo, coitadinho vai nos deixar. E diz que ele disse: olha, ide chorar em outro lugar. Se vocês vieram para cá para chorar, saiam daqui, porque se quereis estar comigo, deveis alegrar-vos, como eu me alegro, porque eu vejo as portas do céu se abrirem para mim. Quer dizer, quando a pessoa tem essa consciência de que o que a espera é o céu, uma alegria nova toma conta do seu coração. Nesta mesma obra, e aqui Santo Afonso vai citar o quê? São Luís Gonzaga, vai citar São Pedro de Alcântara, Santa Teresa d'Ávila, esse São Lourenço Justiniano e tantos outros santos que viam na morte esse encontro com Deus, de modo que a morte deveria ser muito mais louvada. Vocês sabem que o termo Natal para os cristãos era primeiramente o dia da morte. O Natal de uma pessoa era o dia em que ela nascia para Deus, e o dia que ela nascia para Deus era o dia que ela morria para este mundo. Então, isso não nos fará tétricos, pessimistas, nem tristes. Nós deveríamos pedir a Deus e até mesmo aprofundar esta espiritualidade da morte,
porque isso faria com que nós tivéssemos a sabedoria de que este mundo é passageiro. Se nós não meditamos sobre a morte, nós instintivamente, às vezes sem nem perceber, nós começamos a viver neste mundo como se este mundo fosse o mais importante, como se este mundo fosse o mais digno de todos os esforços. Mas se nós aprendemos a refletir e a meditar sobre a morte e a meditar sobre o céu, nós teremos aquela sabedoria de quem compreendeu de que este mundo tem coisas boas, mas é passageiro, e o céu é o melhor, é o infinitamente melhor, de modo que para todo cristão, morrer, para partir para estar com Cristo, deveria ser a realidade infinitamente mais desejada. Meus irmãos, celebramos hoje então esta solenidade do dia em que a nossa mãe entra no céu, do dia em que a nossa mãe deixa este mundo, por isso que é a festa mais feliz para ela. Peçamos a Nossa Senhora hoje, antes mesmo de comungar, agora no silêncio, antes mesmo de você proclamar a sua fé daqui a pouco, creio na ressurreição dos mortos e na vida do mundo que há de vir, antes de você proclamar a sua fé na vida eterna, peça a Deus, por intercessão de Nossa Senhora, a graça de você compreender esta alegria abundante e plena no coração de Nossa Senhora, porque para ela morrer foi um dia tão feliz, o dia da sua morte, um dia tão feliz, porque foi o dia em que ela se encontrou com o seu Deus, foi o dia em que ela encontrou aquela realidade para a qual ela foi criada. Peçamos a ela que nos ensine essa sabedoria, que saia do nosso coração, que ela com as suas santíssimas mãos arranque do nosso coração essa ilusão idolátrica que a gente tem com este mundo, de querer ser felizes a todo custo neste mundo, de não querer renunciar nada neste mundo, porque se eu não for feliz neste mundo, é quase que você dizendo isso, não me resta uma outra possibilidade de felicidade, que entre no nosso coração aquela certeza de que este mundo é passageiro, a verdadeira felicidade é aquela que me espera no céu, de modo que nós sejamos capazes até de dizer: Senhor, eu aceito tantos anos o Senhor quiser me dar neste mundo, mas se for da vossa vontade me dar menos anos, para que o quanto antes contigo eu esteja, eu não vou me importar. Vocês percebem que é uma outra ótica, é uma outra mentalidade, é parte de um outro princípio, não é de alguém, um suicida, alguém que odeia a vida. Não odeia a vida, mas alguém que sabe que aquela vida que eu irei encontrar depois da morte, é aquela que deveria de verdade ser chamada de vida, porque é aquela que nos dará a verdadeira felicidade. Então eu vou me sentar agora, dar um minutinho, para que cada um, neste dia tão feliz para Nossa Senhora, nós peçamos a ela que nos ensine também a nos alegrar com esta mesma felicidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.